Olha, as pessoas que foram atingidas pela lama de rejeitos de minério da barragem de Fundão em Mariana, em novembro de 2015, esperam mais de 5 anos por uma resposta. O que elas querem saber é quando terão as perdas ressarcidas. Agora, elas aguardam um posicionamento da Justiça, que acaba de receber uma ação do Ministério Público que pede a extinção da Renova. A fundação foi criada para dar assistência aos atingidos, mas, segundo os promotores, falhou nessa missão. 5 de novembro de 2015, o dia em que foi registrado um dos maiores desastres ambientais do mundo. Para quem sentiu na pele o desespero de fugir da própria casa para não morrer e hoje vê a terra onde nasceu devastada, aquele 5 de novembro ganhou dimensões ainda maiores e que parecem não ter fim. Você só via lama, carro misturado, você só via os telhados assim, sabe? A minha casa não ficou nem a base dela. Foi literalmente varrida pela lama. Desde então, o Mauro não tem mais uma casa própria e ele não é o único a viver esse drama. O rompimento da barragem de Fundão devastou as comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. A lama de rejeitos da mineradora Samarco atingiu também os moradores de Gesteira e ainda trouxe problemas para muitas outras famílias que vivem ao longo da região impactada, seja de forma direta ou indireta. O rastro de poluição atravessou as Minas Gerais e a sujeira chegou ao Espírito Santo. 19 pessoas morreram, 2 delas até hoje não foram encontradas. Com tanta violência, é fruto de um crime, né? Foi comprovado na ação criminal, que foi um crime até com um certo requinte de crueldade, uma vez que as empresas sabiam da possibilidade que a barragem pudesse romper e nada fizeram para impedir. Bento é do século XVIII. A Samarco ela tem 40 e poucos anos. Então não foi a gente que construiu debaixo do risco, foi o risco que veio para cima da gente. A Mônica nasceu e cresceu em Bento Rodrigues. Decidimos refazer um trajeto que era muito corriqueiro para ela por aqui, o caminho entre a casa da avó e a dela. Mas ao chegar no fim da rua, não há mais casa, apenas memórias. É como se a vida de quem sobreviveu tivesse sido enterrada aqui. Em que lugar do mundo você aprendeu a ler e escrever? Aqui. Onde você aprendeu a andar de bicicleta? Aqui. Jogar bola? Aqui. Onde você deu o primeiro beijo? Aqui no banco de pedra. Onde você comemorou seus aniversários, que você tem fotos do aniversário de criança, família reunida? Aqui. Porém, eu não tenho mais essas fotos. Porque foi tudo levado pela lama. Imagina como seria para você se todas as suas recordações físicas sumissem. Aquela boa e velha conversa fiada na porta de casa com o vizinho. Opa! Poder ver da janela os filhos assim, ó, brincando no meio da rua. Ações cotidianas que moldam o caráter e influenciam em quem a pessoa vai ser. Tudo isso tá assim, soterrado pela lama. Para trás ficaram apenas as lembranças de uma vida que não existe mais. Ao mesmo tempo, né, que é um sentimento de muita raiva das empresas, muita tristeza, é também um momento de muita alegria, porque muitas pessoas acham até que a gente é doido. Por isso que a gente fez um grupo que chama Loucos por Bento, porque mesmo aqui estando destruído, continua sendo o melhor lugar do mundo. O fato da gente estar vindo, né, para cá é uma forma que a gente encontrou para não precisar, não mergulhar nos remédios e não precisar de auxílio médico. Eu costumo dizer que aqui está o meu remédio e o meu psicólogo. A mobilização dos atingidos é também um grito de socorro. Os últimos 5 anos têm sido repletos de promessas não cumpridas. Em 2016, veio a primeira com a criação da Fundação Renova, que prometia gerenciar e executar as medidas de reparação dos danos, entre elas a construção de um novo Bento Rodrigues. O primeiro prazo para a entrega das obras foi no dia 31 de março de 2019. O segundo, determinado pela Justiça, foi 27 de agosto de 2020. O terceiro, 27 de fevereiro deste ano.
Depois disso, a Justiça determinou o pagamento de uma multa de R$1 milhão por dia de atraso na entrega das obras. Atrasos que deixaram a espera longa demais, como fica claro no desabafo do Mauro durante uma visita feita no ano passado ao canteiro de obras, onde já deveria existir um novo distrito. Hoje, 31 de outubro de 2020, estamos aqui no assentamento de Bento Rodrigues, onde será reconstruída a comunidade destruída pelo maior desastre socioambiental já visto no Brasil em todos os tempos. A situação atual das obras hoje é a seguinte: 124 projetos aprovados e com alvará de obra emitidos pela Prefeitura, 20 projetos em análise pela Prefeitura, 43 projetos interrompidos por situações diversas e 53 projetos em fase de elaboração. Apenas 5 casas com previsão de entrega até o final do ano, além de 2 bens públicos, escola e posto de saúde. O que a gente percebe é um clima de muita desesperança, né, com relação a esse prazo, esse terceiro prazo não cumprido. Importa ressaltar que esse é o terceiro prazo que foi estipulado e mais uma vez não foi cumprido. As famílias se encontram num estado de desesperança com relação a ter de volta o seu direito à moradia, né? 5 anos depois do rompimento, essas famílias encontram-se morando no meio urbano, né? Elas foram transferidas de um meio rural para a sede do município e tiveram seus projetos de vida interrompidos, né? Tá tudo paralisado por 5 anos e uma incerteza muito grande se vai ter seu direito restituído ou não. E ainda assim, os atingidos a todo tempo precisam deixar claro que eles não pedem nada além daquilo a que têm direito. Porque o que se vê aqui na cidade é as pessoas falando que a gente vai ganhar uma casa, quando na realidade a gente vai ter restituído aquilo que nos foi tirado. Depois de perder tudo, os moradores de Bento Rodrigues denunciam ainda que sofreram ameaças. Em um áudio gravado no dia 21 de janeiro, a advogada da Fundação Renova, Viviane Aguiar, intimida os atingidos pelo desastre de Mariana. A reunião online foi convocada às pressas depois que cerca de 50 pessoas de Minas e Espírito Santo interditaram os trilhos da linha de trem da Vale em 17 de janeiro. Eu vou te falar que eu, que estou aqui representando a Fundação Renova, e falo por todos. Não tem jeito. E não pensem, de novo, eu vou repetir, que é com a manifestação que a coisa vai se resolver, porque não vai. Estamos acabando de provar que com a manifestação ela vai parar. E para. O Ministério Público pediu na Justiça a extinção da Fundação Renova, que já teve as prestações de contas negadas 4 vezes. Isso tem um significado muito grande, então realmente ele mostra toda a ineficiência desse processo. Então é preciso repensar, é preciso reavaliar e é preciso ter um sistema que realmente promova a reparação integral dos danos sofridos. Na ação do Ministério Público são citados ainda problemas de governança, desvio de finalidade e ineficiência em reparar os danos. Neste trecho, a afirmação de que a Renova não é independente por ser comandada pelas empresas responsáveis pelos ilícitos e pelos graves danos sociais e ambientais causados. Ao longo do tempo, a Fundação Renova veio se preocupando muito mais em atuar, né, como se fosse um tribunal paralelo, onde ela julga, ela condena, ela executa a sentença, sem que haja uma interposição por parte das empresas que a mantêm, porque é conveniente para elas esse tipo de atuação da Fundação Renova. O MP também quer a condenação da Samarco e da BHP por responsabilidade solidária e o pagamento de 10 bilhões de reais em danos morais. É um misto de frustração, de sensação de impotência e, ao mesmo tempo, não é visto com surpresa, dado a atuação da Fundação Renova desde quando ela foi constituída. Então, o que aconteceu hoje é reflexo de um mal que foi feito lá atrás, lá no início, quando foi instituída a Fundação Renova, sem a participação das vítimas no processo de implantação da Fundação Renova. Foi fruto de um TETAC, né, um termo de transição e ajustamento de conduta, celebrado entre o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, as empresas e os governos de Minas e do Espírito Santo. Então não houve participação dos atingidos vítimas nesse processo, e a Fundação Renova, desde a sua implantação, ela vem cuidando para defender os interesses, principalmente das empresas, uma vez que no alto escalão da Fundação Renova,
os cargos são preenchidos por funcionários remanescentes dessas empresas. A ação do Ministério Público ela tem um elemento fundamental que é promover o debate sobre o papel da fundação, né? Inclusive suscitar outros setores da sociedade, órgãos governamentais, sobretudo o sistema de justiça, com relação ao que a Renova tem feito, que a fundação tem feito. Então, uma coisa que está no nosso horizonte e que a gente defende o tempo todo: os atingidos precisam ter reparados todos os danos sofridos, né, com a sua integralidade. Então, se vai ser a Fundação Renova, se vai ser uma outra instituição a ser criada, se vai ser a própria mineradora, pouco ou nada importa. O que precisa é que eles precisam ser restituídos da melhor forma possível. E o que a ação do Ministério Público escancara é a total ineficiência da Renova. Então, o modelo que está colocado, a forma como está colocado, não está funcionando. Outro ponto destacado tem relação com os salários do alto comando da Fundação, descritos como exorbitantes. Uma das diretoras, segundo a ação, aparece 2 vezes na folha de pagamento e teve rendimentos de mais de R$1 milhão em um ano. O Ministério Público propõe a criação de uma nova forma de governança, semelhante à que tem sido feita em Brumadinho, que leva em conta a opinião e a participação dos atingidos. Eu costumo dizer antes tarde do que mais tarde, porque o que o Ministério Público fez agora, através da apuração da incompetência ou dos desvios de função, de atividade, de finalidade, de recursos exercidos pela Fundação Renova, eu acredito que esse pedido já era para ter sido feito há mais tempo, dada a insatisfação. E é unânime hoje dizer que grande parte das vítimas, grande parte da sociedade, os órgãos de governo e principalmente os ministérios públicos, tanto estadual quanto federal, são unânimes em dizer que a Fundação Renova foi um tiro que saiu pela culatra, foi uma ação para agilizar o processo de reparação e reconstrução e que acabou emperrando ainda mais o que deveria ser célere. Ela devolva as nossas casas o quanto antes para que mais moradores não morram sem ver e nos indenizam da forma que tem que ser. Uma indenização justa, não uma indenização imposta com valores irrisórios. O motivo da demora é apenas uma das muitas perguntas que a comunidade tem feito ao longo dos últimos anos e que ainda continua sem resposta. O que a gente tem que perguntar agora é para a justiça, né? Foi feita a denúncia crime contra a Fundação Renova, pelo todos os desmandos, foram feitas as apurações necessárias pelo Ministério Público para fundamentar a petição. Então é necessário que agora a justiça dê respostas, porque diante das provas, quando há provas, não há o que contestar. Então, diante das provas, a pergunta que fica é: e aí, justiça? E agora, vai fazer o quê? Vai agir ou vai se omitir? Porque a pergunta agora não é mais para a Fundação, é para a Justiça. As pessoas não pediram para sair das suas casas, né? Elas estavam lá quietinhas, levando a sua vida e tiveram a vida completamente destruída, e agora o que elas precisam é voltar para suas casas e tentar retomar suas vidas, né? Voltar para casa, mas quando? Na reportagem de amanhã você vai ver como andam as obras no novo Bento Rodrigues e também em Barra Longa. E ainda, como vivem hoje as famílias atingidas. Bom, gente, nós procuramos a Justiça para saber quais serão os passos dados a partir de agora no que se refere à análise da ação de extinção da Fundação Renova, proposta pelo Ministério Público. Por enquanto, não recebemos retorno. A Fundação Renova informou que vai contestar a ação do Ministério Público